O chão do salão principal do Vale das Nuvens tinha 13 passos de comprimento e 9 de largura. Ailin sabia porque contava toda vez que esfregava. Contar era a única maneira de fazer o tempo caber em algo que não fosse pensamento. Era madrugada ainda, a hora em que só os cães estavam acordados, e ela. As tochas do salão tinham sido apagadas na noite anterior, e a única luz vinha de uma lamparina baixa que ela deixava ao lado do balde. O cheiro do sabão de cinzas subia forte pelo nariz. As mãos já estavam vermelhas nos nós dos dedos, rachadas de tanto tempo em água fria. O tributo era ao meio-dia. Ailin não fazia parte do tributo. Nunca tinha feito. Loba Oca não valia como oferenda. O norte teria devolvido o corpo dela dentro de um saco só para insultar o vale. Então cabia a ela o que sempre cabia: deixar o salão limpo para receber o alfa inimigo, servir a comida, recolher as taças e sumir antes que alguém tivesse que explicar por que a filha caçula do ex-alfa estava esfregando o chão em vez de estar sentada à mesa. Ela não se importava mais com isso. Ou, pelo menos, era o que dizia a si mesma toda manhã. O balcão da porta rangeu. Ailin não levantou o rosto. Ainda não terminou? A voz de Sivani era como aquele sabão de cinzas. Entrava fundo e ardia depois. Ailin apoiou o pano contra a pedra e olhou. Sivani estava parada na porta, já vestida com o corpete de couro escuro que usava nas cerimônias. Cabelos ruivos trançados junto ao rosto, olhos âmbar bem abertos. O brilho de loba forte que Ailin nunca teve. 25 anos, 2 casamentos oferecidos e recusados. 3 vitórias no círculo de treinamento. Filha de verdade do ex-alfa. Loba de verdade da matilha. Termino em 1 hora, disse Ailin. Termina em meia. Sivani entrou. Os passos dela ecoaram na pedra molhada. Papai quer o salão aberto antes do sol subir. E olha o teu cabelo. Está caindo dentro do balde. Ailin ergueu a mão para prender o cabelo atrás da orelha. O gesto deixou uma marca de sabão na têmpora. Sivani riu. Vai receber o alfa do norte assim? Com o rosto sujo? Eu não vou receber o alfa do norte, disse Ailin, baixo. Eu vou servir o vinho e sair. Ah, verdade. Sivani deu de ombros, e havia algo debaixo do gesto que Ailin não entendeu de imediato. Um segredo. O tipo de segredo que a irmã guardava só para poder abrir na frente de todo mundo. Bom, termina logo. Papai quer falar contigo. Ela saiu antes de Ailin conseguir perguntar por quê. Ailin ficou parada, com o pano na mão, olhando para a porta vazia. O pai não a chamava havia quase 1 ano. Da última vez, tinha sido para dizer que ela iria dormir no anexo da cozinha, em vez do quarto que dividia com as tias solteiras, porque as tias tinham reclamado do incômodo de dividir espaço com uma loba que não trocava. Ailin não protestou. Ailin nunca protestava. Voltou a esfregar o chão. Contou até 13. Contou até 9. Contou de novo. A conversa com o pai durou menos que a limpeza do salão. Ele estava no escritório, de costas para a porta, olhando o mapa do vale pregado na parede. Vester Vardanel tinha sido alfa por 18 anos antes da derrota. Depois, tinha continuado sendo chamado de alfa por educação. Mas o vale era vassalo do norte havia 10 anos. E todos sabiam que o título era apenas um vestígio, como uma cicatriz que dói quando muda o tempo. Ele não se virou quando Ailin entrou. Você está no tributo. Ailin ficou parada na porta. O ar do escritório era pesado, com cheiro de couro e de fumaça de cachimbo antigo. Como? Você está no tributo. Ele finalmente se virou. Os olhos dele estavam cansados, mas não olhavam nela. Olhavam para um ponto acima do ombro esquerdo dela, como faziam desde que ela tinha 15 anos. Sivani fez a lista ontem à noite. Colocou seu nome. Ailin sentiu o balde imaginário virar no estômago. Papai, eu não posso ser tributo. Eu sei que não pode. Então tira o meu nome. Não. Ele se virou de novo para o mapa. Se eu tirar, o norte vai perguntar por quê. Vai parecer que estamos escondendo algo. Você vai. Fica na fileira.
O Alpha vai descartar você em 5 segundos. Depois volta para a cozinha. Aileen ficou muito quieta. Eles vão me humilhar na frente de todo mundo. Você já é humilhada todo dia, filha. Um dia a mais não muda nada. Foi a primeira vez em anos que ele a chamou de filha. Aileen sentiu uma coisa quente e horrível se abrir no meio do peito. E teve que engolir 3 vezes antes de responder. Sim, papai. Ele não olhou para ela quando ela saiu. Ela subiu para o quartinho do anexo. O sol ainda não tinha nascido inteiro, mas já havia luz suficiente pela janela para se enxergar no espelho quebrado que estava apoiado contra a parede. Aileen se olhou. 22 anos. Cabelo castanho escuro, quase preto, na altura dos ombros. Pele mais clara do que a das outras lobas do vale, porque não passava tempo suficiente no sol. Olhos castanhos comuns. Não âmbar, não brilhantes, não nada que traísse lobo por dentro. Rosto magro, um pouco fundo demais nas maçãs, porque comia depois de todos e o que sobrava sempre era pouco. Uma boca que ela achava grande demais para o rosto. E no pescoço, do lado direito, uma marca de nascença que parecia uma meia-lua deitada. A mãe dela, segundo diziam, tinha uma igual. Aileen nunca soube se era verdade. Ela tocou a marca, fria, como sempre. Passou água limpa no rosto. Tirou a marca de sabão da têmpora. Prendeu o cabelo num nó frouxo. Vestiu o único vestido que tinha para cerimônias. Cinza escuro, gasto nas mangas, herdado de uma prima que tinha morrido de febre no inverno de 3 anos atrás. Não se olhou no espelho de novo. Os 10 tributos estavam alinhados no pátio quando o sol chegou ao alto. Aileen era a última da fileira. À esquerda dela, Kane, 17 anos, filho de um dos anciãos, rosto verde de medo, mas os ombros retos. À direita, a parede de pedra do pátio. Ninguém à direita significava que ninguém tinha querido ficar perto dela. A matilha inteira estava reunida em volta. 130 lobos e lobas, distribuídos em semicírculo, com o pai e os anciãos numa plataforma elevada perto do portão principal. Sivani estava ao lado do pai, com um brilho que Aileen não conseguia decifrar. Mistura de excitação e outra coisa. Vingança, talvez. Ou apenas a satisfação antiga de quem passou a vida vendo a irmã menor apagada e agora ia poder ver de novo, com plateia maior. O silêncio do pátio não era completo. Havia o vento nas bandeiras. Havia respiração. Havia o ranger do couro das armaduras dos 2 guardas que ainda tinham sobrado do exército do vale. E ao longe, no caminho que descia da montanha, havia o som. Cascos. Muitos cascos. Não galope. Trote. Firme. Ritmado. O tipo de som que só fazem cavalos que sabem que estão indo cobrar dívidas. Caim, ao lado dela, começou a tremer. Aileen, sem pensar, esticou o mindinho e encostou de leve no mindinho dele. Não segurou a mão. Só encostou. Ficaram assim, os 2, os dedos mínimos tocando enquanto o som dos cascos crescia. Do outro lado do portão veio um grito curto. Abram! O portão se abriu. O primeiro que Aileen viu foi o cavalo. Preto, imenso, o pescoço musculoso arqueado, patas cobertas de pó do caminho. Depois viu o cavaleiro. Cassian Nordheim tinha nascido para ser alfa do norte de ferro do jeito que uma espada nasce para cortar, sem margem para outra função. Aileen nunca o tinha visto de perto. Só sabia dele pelas histórias. Que era alto, que tinha os olhos da cor do aço molhado, que tinha decapitado o próprio tio aos 19 anos para reivindicar o trono, que caçava sozinho em noites de lua nova, que nunca sorria. As histórias eram verdadeiras. Ele desmontou num movimento só, e a bota bateu no chão do pátio com um som que fez o silêncio ficar mais fundo. Alto. Mais alto do que o pai dela. Mais alto do que qualquer lobo do vale. Ombros largos, cintura estreita, o casaco de couro escuro descendo até o meio da coxa, preso na cintura por um cinto de fivela pesada. O cabelo escuro estava preso atrás da nuca por uma tira de couro, e havia uma cicatriz fina que descia da têmpora esquerda até um pouco antes do canto da boca. A boca estava séria. A boca não parecia saber sorrir. Os olhos varreram o pátio uma vez. Rápido.
sem pressa nem paciência. Registrou, contou, julgou. 12 guerreiros do norte desmontaram atrás dele, alinhados como uma parede. Nenhum disse nada. Nenhum precisou. Cassian caminhou até a plataforma elevada. Não subiu. Ficou de pé embaixo, olhando para o ex-alfa. Vardanel, disse. A voz dele era grave, sem esforço. Como se falar já fosse concessão. Alfa Nordheim, respondeu Vester. A voz dele soou mais alta, mais tensa. O tributo está pronto. Cassian assentiu uma vez. Se virou. Começou a caminhar diante da fileira. Aylin sentiu o ar do pátio mudar quando ele passou pelo primeiro tributo. Não era medo. Era algo mais fundo. Um puxão que ela sentiu no meio do peito. Ali onde o lobo deveria morar e não morava. Como se alguma coisa dentro dela reconhecesse alguma coisa dentro dele. Como se dois pedaços de mesmo metal se procurassem no escuro. Ela travou os joelhos para não recuar. Cassian parou diante do segundo tributo. Olhou. Seguiu. Terceiro. Seguiu. Quarto. O passo dele era firme. Curto. Cada parada durava menos que 1 segundo. Era um homem que já sabia o que procurava e não gostava de perder tempo. Sétimo tributo. Oitavo. Nono. Aylin ouviu Sivani rir baixinho na plataforma. 10º. Cain. Cassian parou meio segundo. O menino tremeu tanto que a fivela da capa dele fez barulho. Cassian seguiu. E parou diante de Aylin. Não olhou para o corpo dela. Olhou para o rosto. Direto. Como se estivesse à procura de uma coisa específica e a tivesse encontrado no primeiro lugar onde procurou. Os olhos dele eram, de fato, da cor do aço molhado. Aylin viu por dentro deles, num instante que durou tempo demais, alguma coisa se abrir e se fechar rápido. Uma reação que ele não permitiu que o resto do rosto acompanhasse. Aylin não desviou o olhar. Não sabia por quê. Só sabia que no exato segundo em que os olhos dele encontraram os dela, o peito parou de doer de um jeito antigo e começou a doer de um jeito novo. Cassian continuou olhando. E olhando. Atrás dele, o pátio começou a perceber que ele não estava se movendo. Sivani parou de rir. O silêncio do pátio, que antes tinha textura, agora tinha peso. Aylin ouviu a própria respiração ficar mais rasa. Ouviu o coração bater 3 vezes contra as costelas com uma força que ela não reconhecia como sua. E então, o alfa mais temido do continente inclinou o queixo de leve para o lado, como quem confirma uma suspeita, e disse, tão baixo que só ela ouviu. Você. A palavra ficou entre eles como uma coisa viva. Aylin não respondeu. Não sabia como. Nunca ninguém tinha dito o pronome você na direção dela com aquele peso, como se ela fosse a única pessoa no pátio, como se as outras 129 tivessem apenas encolhido até virar cenário. Cassian continuou olhando. Depois, sem tirar os olhos dos dela, ergueu a mão direita, devagar, sem violência, e encostou 2 dedos debaixo do queixo dela. O toque foi curto, o suficiente para inclinar o rosto dela meio grau para cima, para a luz. Não foi carícia. Não foi pedido. Foi um homem examinando o que já sabia ser dele. Aylin sentiu o queixo dele estalar de leve quando os dedos se moveram, um músculo travando na mandíbula dele, como se ele estivesse contendo alguma coisa que ela não podia ver. Ele soltou o queixo dela e se ajoelhou. Não foi um gesto teatral. Não foi lento. Foi o joelho direito indo ao chão de pedra com a mesma naturalidade com que ele tinha desmontado do cavalo. Como se o corpo dele soubesse fazer aquilo desde antes de ele nascer. A mão esquerda pousou sobre o joelho dobrado. A direita ficou baixa, ao lado do corpo. O barulho do joelho dele batendo na pedra atravessou o pátio inteiro. Depois veio o silêncio. Foi o silêncio mais profundo que o Vale das Nuvens já tinha tido em 10 anos. Nem o vento nas bandeiras, nem a respiração de Ken ao lado dela, nem os cavalos do norte. Nada. 130 lobos olhando para o alfa mais temido do continente ajoelhado diante de uma criada. Aylin não conseguiu se mexer. Sentia o corpo travado, os pés colados na pedra, e uma coisa quente pulsando dentro dela num ritmo que não era o do coração.
Era outro ritmo, mais fundo, mais lento, como se algo que dormia havia 22 anos tivesse acabado de abrir um olho. Sivani foi a primeira a quebrar o silêncio. O que é isso? Ninguém respondeu. Nem o pai dela, que tinha ficado tão pálido que parecia esculpido em osso. Nem os anciãos, que se olhavam entre si buscando um do outro alguma explicação que nenhum tinha. Nem os guerreiros do norte, que já sabiam o suficiente sobre o alfa deles para saber que perguntas eram desperdício. Cassian ergueu o rosto. Ainda ajoelhado, olhou para a plataforma. Não para o pai de Aylin, para o pátio inteiro. Deixou o silêncio durar mais 2 segundos, para que cada lobo do vale tivesse tempo de gravar aquela imagem. O alfa do norte de ferro de joelho, ao lado de uma loba que eles chamavam de Oca havia 7 anos. Depois se levantou. Continuou entre ela e o pai dela, mas de costas para o pai. Voltado para Aylin. Ela é minha responsabilidade, disse. A voz não estava mais baixa. Encheu o pátio de canto a canto. A partir deste instante, ninguém neste vale tem direito de dizer o nome dela em voz alta. Ninguém neste vale tem direito de tocar nela. Ninguém neste vale tem direito de olhar para ela com o mesmo olhar que olhou até agora. Vester Vardanel deu um passo à frente na plataforma. Alfa Nordheim, com todo o respeito, cala a boca! Não foi grito. Foi a voz mais grave que Aylin já tinha ouvido. E cortou o ex-alfa no meio da frase como uma faca corta linha fina. Vester ficou com a boca aberta e não saiu mais nada. Sivani, ao lado dele, encolheu o ombro esquerdo sem perceber. Cassian se virou lentamente para a plataforma. Você, apontou para Vester com 2 dedos, vai me explicar ainda hoje como uma filha sua chegou aos 22 anos servindo vinho na cozinha em vez de estar sentada ao seu lado nas cerimônias. Você, apontou para Sivani, vai me explicar ainda hoje quem colocou o nome dela nesta lista de tributo e por quê. E vocês, o dedo passou pelos anciãos, um a um, vão me explicar ainda hoje como uma matilha inteira olhou para essa loba por 22 anos e não viu. Ele fez uma pausa. Vocês a tiveram por 22 anos e não viram. Perderam o direito. O silêncio voltou. Aylin ainda não conseguia se mexer. As mãos dela tremiam ao lado do corpo. E ela apertou os dedos contra a saia do vestido cinza para que ninguém percebesse. Não estava com medo. Não sabia com o que estava. Cassian se virou para ela de novo. Os olhos de aço molhado desceram do rosto até o vestido gasto, até as mãos vermelhas nos nós dos dedos, e voltaram para o rosto. Ele não disse nada sobre o que viu, mas alguma coisa na mandíbula dele endureceu. Ele tirou o casaco. Foi um movimento de 2 segundos. Soltou a fivela do cinto, tirou o casaco de couro escuro dos ombros, sacudiu de leve para tirar o pó do caminho. Depois deu 2 passos até ficar diante dela, e colocou o casaco sobre os ombros dela sem pedir permissão. As mãos dele ajustaram a gola no pescoço dela, e os dedos dele passaram sem pressa do lado direito do pescoço, bem por cima da marca de meia-lua deitada. Ele parou ali por meio segundo. Aylin viu, tão perto que sentiu a respiração dele, um canto da boca dele se mover. Não foi sorriso, foi reconhecimento. Estava aqui, ele murmurou. Só ela ouviu. Cassian se afastou um passo. O casaco pesado nos ombros dela cheirava a couro, a fumaça de fogueira, e a alguma coisa mais fundo. A homem, a pele quente, a lobo. Um cheiro que fez Aylin apertar os dedos mais fundo na saia, porque o corpo dela estava fazendo coisas que ela não tinha autorizado. Vamos, ele disse. Agora? A voz dela saiu mais baixa do que pretendia. Agora. Vester encontrou coragem para falar de novo, e a voz saiu instável. Ela é a minha filha. Cassian se virou. Não caminhou até a plataforma. Só se virou. Não é mais. 2 palavras. E do jeito que ele disse, ninguém no pátio duvidou de que era verdade. Aylin não teve tempo de subir para pegar coisas. Nem tinha coisas para pegar. Isso ela percebeu no momento em que Cassian perguntou se ela tinha algo para levar, e ela abriu a boca e não soube o que responder. O vestido cinza era o único que ela usava para cerimônias. O outro, mais gasto,
Ela estava usando por baixo uma escova de cabelo, um lenço da mãe que ela mantinha embaixo do colchão. Era tudo. Vessa? Não, essa era outra história. Uma que ela ainda não conhecia. Mas alguém, uma das velhas cozinheiras que sempre tinham sido gentis com ela, apareceu com um embrulho pequeno de pano. Aileen nem soube quando a mulher tinha corrido até a cozinha. O embrulho tinha pão, queijo curado e uma maçã. A velha apertou o embrulho contra o peito de Aileen sem dizer nada. E nos olhos dela havia uma coisa que não era pena. Era orgulho. O tipo de orgulho que se guarda por anos, esperando o momento certo para deixar aparecer. Deus te acompanha, menina. A velha sussurrou. E se afastou antes que alguém visse. Aileen apertou o embrulho contra o casaco de Cassian. Cassian estava ao lado do cavalo preto, verificando a Cília. Quando viu Aileen se aproximar, virou o rosto. Você monta? Não. Vai comigo, então. Ele subiu primeiro. Num movimento só. Depois esticou o braço para baixo, para ela. A mão dele era grande, calejada, e Aileen, quando colocou a mão dela na dele, sentiu de novo aquele puxão dentro do peito. Só que dessa vez mais forte, mais distinto, como se a coisa que tinha aberto um olho durante o ajoelhamento agora tivesse aberto os dois. Cassian a puxou para cima com a mesma facilidade com que tinha tirado o casaco. Ela caiu sentada de lado no cavalo, na frente dele, com as costas dela encostando no peito dele. Ele passou o braço direito em volta da cintura dela, firmou os dedos contra o quadril dela, e Aileen sentiu o corpo dele contra as costelas dela, como se aquele fosse o único lugar onde ela deveria ter estado a vida inteira, e ninguém tinha lhe contado. Ele fez o cavalo se virar sem falar com o animal. Uma pressão dos joelhos. O cavalo entendeu. Cassian olhou uma última vez para o pátio. O tributo deste ano é dispensado, anunciou. Os outros 9 tributos voltam para casa. O Vale das Nuvens não deve mais nada ao Norte de Ferro. Um murmúrio percorreu o pátio. Não porque foram generosos, continuou Cassian, porque não tem mais nada que valha a pena eu cobrar. E então, sem esperar resposta, esporeou o cavalo. O caminho de volta ao norte durava 3 dias. Aileen não sabia disso quando saíram do vale. Sabia apenas que a matilha dela, a matilha que não era mais dela, tinham sido 2 palavras, estava ficando para trás, e que o cavalo preto subia a estrada da montanha com aquele trote firme e ritmado que os cavalos do norte tinham, e que o braço de Cassian em volta da cintura dela não afrouxava nem quando o terreno ficava plano. Nas primeiras horas, ela ficou tensa. O corpo dela lembrava, de algum lugar antigo, que quando alguém a segurava era para prender, para machucar, para arrastar de volta para a cozinha. Cassian não fez nada disso. Só a manteve firme contra o peito. E, 1 hora depois de terem passado da última curva, onde ainda dava para ver o vale, ele falou pela primeira vez desde o pátio. Você pode encostar as costas. A voz saiu grave, próxima do ouvido dela. Aileen não se moveu. Não vou te morder, ele disse. Havia alguma coisa no tom que não era ameaça. Era quase, mas ainda não era, humor. Ela encostou as costas devagar. O peito dele era quente. Mesmo através do vestido, mesmo através do casaco dele que ela usava por cima, ela sentiu o calor. O cavalo continuou subindo. Depois de mais um tempo, ele falou de novo. Você não perguntou nada. Não sei o que perguntar. Pergunta o mais óbvio, então. Aileen engoliu. Por que você se ajoelhou? O braço dele em volta da cintura dela apertou por meio segundo. Não com força. Só o suficiente para ela sentir. Porque eu tenho um juramento antigo. Do meu pai. E do pai do meu pai. Que juramento? Você vai saber quando chegarmos. Isso não é resposta. Ele riu. Foi o primeiro som que Aileen ouviu dele que não era ordem, ameaça ou constatação. Um riso curto, baixo, quase surpreso. Como se ele mesmo não tivesse esperado que saísse. Ela sentiu o peito dele mover contra as costas dela. Não é, ele concordou. Mas é o que você vai ter por enquanto. Ficaram em silêncio. O caminho subia. O sol começou a descer. Aileen, sem perceber, foi relaxando aos poucos contra ele.
O corpo dela estava exausto, não do dia, mas dos 22 anos. Em algum momento antes do primeiro acampamento, ela cochilou. Cassian sentiu quando a cabeça dela pendeu para o lado e encostou no ombro dele. Ele não a acordou. Apertou de leve o braço em volta da cintura dela para que ela não escorregasse. Olhou para o horizonte e continuou cavalgando com o rosto de quem estava pensando em coisas que não dividia com ninguém havia muito tempo. A Fortaleza do Norte apareceu ao amanhecer do quarto dia. Aylin viu de longe, primeiro como uma sombra escura contra o céu cinza, depois como uma silhueta de pedra, e finalmente como o que era. Uma construção imensa de blocos de granito escuro, encaixada na base de uma montanha, com 4 torres de vigia e uma muralha que parecia ter crescido do próprio chão. Não era bonita, era firme. O tipo de construção que não pede admiração, só respeito. Cassian tinha sido cuidadoso com ela nas 3 noites de acampamento. Cedeu a própria capa quando o vento esfriou. Comeu depois dela, para garantir que ela comesse primeiro. Dormiu do lado oposto da fogueira. Sempre. Mas os olhos dele nunca ficaram longe dela por muito tempo. E Aylin percebia. Percebia quando ele achava que ela estava distraída e olhava. Percebia quando ela virava o rosto rápido e pegava ele olhando. Percebia o jeito como ele deixava a mão perto da dela quando compartilhavam o pão do embrulho, quase encostando, sem encostar. Ele era feroz. Mas com ela, era outra coisa. E Aylin ainda não tinha palavra para essa outra coisa. Quando cruzaram o portão principal da fortaleza, os guardas se curvaram. Não olharam para Aylin. Cassian desmontou primeiro. Depois estendeu os braços para ela, e ela desceu direto do cavalo para as mãos dele. Ele a segurou pela cintura por 2 segundos a mais do que precisava. Aylin sentiu os dedos dele apertarem de leve antes de soltar. Uma mulher velha esperava no pátio interno. Cabelo branco preso num coque, vestido escuro simples, olhos claros que ficaram parados em Aylin por um tempo que já dizia alguma coisa. Vessa, Cassian disse. Alfa. Ela fica no quarto ao lado do meu. A velha assentiu como quem já sabia. Aylin virou o rosto rápido para Cassian. Ao lado? Ao lado. Ele confirmou sem olhar para ela. Depois, para Vessa. Aquece a água. Traz roupa. O que ela está usando queima. O casaco também? Perguntou Vessa, com um canto de boca que era quase sorriso. Cassian parou. Olhou para Aylin. O casaco dele ainda estava nos ombros dela. O casaco fica com ela. Ele se afastou antes que Aylin conseguisse dizer qualquer coisa. O quarto era grande. Grande demais. Era o quarto de uma pessoa que não sabia o que fazer com o espaço, dado a uma pessoa que nunca tinha tido. Cama de dossel com tecido escuro. Lareira de pedra na parede oposta. Uma escrivaninha. Uma bacia com água quente já esperando. Um armário aberto com 2 vestidos dentro. Um cinza, outro azul escuro. Ambos de tecido que Aylin nunca tinha tocado na vida. Vessa fechou a porta atrás delas. Se despe, menina. Aylin olhou para o casaco. Depois para Vessa. Depois para a bacia. Não sei se consigo tirar isso. Vessa se aproximou. As mãos dela eram mais gentis do que o rosto sugeria. Não precisa tirar por muito tempo. Ela dobrou o casaco de Cassian com cuidado, como quem dobra a bandeira, e colocou sobre uma cadeira ao lado da cama. Aqui, do lado do teu travesseiro. Vai poder abraçar à noite se quiser. Aylin sentiu o rosto ficar quente. Eu não vou. Menina, Vessa a interrompeu, e havia um riso pequeno na voz dela. Eu tenho 82 anos. Não é o meu primeiro casaco de alfa numa cadeira. Ela ajudou Aylin a se despir. Passou a esponja quente pelos ombros dela, pelas costas, pelo pescoço. Parou meio segundo quando a esponja passou pela marca de meia-lua, e Aylin sentiu. Você sabe o que é isso? Aylin perguntou baixo. Vessa continuou o banho. Sei. Vai me contar? Ele vai. Cassian a evitou o dia inteiro. Aylin percebeu na segunda hora. Vessa a levou para conhecer a fortaleza. A cozinha, o pátio de treinamento, a biblioteca. A biblioteca era imensa, e Aylin parou na porta como quem para diante de um deus. O refeitório grande.
Nenhum sinal de Cassian. Depois do almoço, silêncio. Depois do jantar, mais silêncio. Aileen comeu com Vessa e com 2 guerreiros mais velhos numa mesa pequena. Ninguém a tratou como intrusa. Ninguém a tratou como criada. Mas ninguém a tratou como se fosse coisa normal também. Todos os olhares tinham uma pergunta que ninguém fazia. Quando Aileen à noite subiu para o quarto, passou diante da porta do quarto de Cassian. Estava fechada. Não havia luz por baixo. Ela entrou no próprio quarto, fechou a porta e sentou na beira da cama por um tempo sem se mexer. O casaco dele estava dobrado na cadeira. Ela olhou para o casaco por muito tempo. Depois se levantou, pegou o casaco, deitou na cama com ele apertado contra o peito e adormeceu com o cheiro dele no rosto. Na segunda noite, ela desceu para a biblioteca. Não conseguiu dormir. O quarto era silencioso demais depois de uma vida de anexos barulhentos e ronco de tias. Vestiu por cima da camisola um dos xales que Vessa tinha deixado, pegou uma lamparina e desceu pelas escadas em espiral. A biblioteca da fortaleza tinha 3 andares distantes. Aileen abriu a porta e o cheiro de couro velho e papel a atingiu no rosto como um abraço que ela não sabia que precisava. Cassian estava sentado numa poltrona baixa perto da lareira. Ela parou na porta. Ele ergueu os olhos do livro que estava lendo. O livro era grosso, de capa escura. E Aileen viu, mesmo à distância, que era antigo. Muito antigo. Ele fechou o livro devagar, mantendo o dedo entre as páginas. Você não estava dormindo. Você também não. Ele deu meio sorriso. Meio. Do lado esquerdo da boca. E não disse mais nada por um tempo. Aileen entrou. Não fechou a porta atrás dela. Não sabia se devia. Caminhou até a poltrona que ficava do outro lado da lareira. Sentou de lado, com as pernas dobradas embaixo do corpo, o xale apertado nos ombros. O casaco dele, ela tinha deixado no quarto. Cassian olhou para os pés descalços dela. O chão está frio. Está. Ele não insistiu. Não mandou ela pôr calçado. Só se levantou, tirou a própria bota, tirou a meia grossa de lã e voltou a sentar. Estendeu a meia para ela. Põe. Aileen olhou para a meia. Olhou para ele. Sério? Põe. Ela colocou a meia. Era grande demais. Descia até o joelho quando ela subiu. Cassian observou a operação inteira com uma expressão que não estava mais no rosto dele quando ela terminou. Por que você está me evitando o dia inteiro? Aileen perguntou. Ele voltou a olhar para o fogo. Porque quando você está perto, eu penso em coisas que ainda não posso te dizer. A resposta atravessou Aileen do jeito que as palavras dele sempre atravessavam, sem pedir passagem, direto no meio do peito. Que coisas? Coisas que dependem de você entender antes de eu contar. Então me faz entender. Ele girou o rosto para ela. Os olhos de aço molhado estavam mais escuros à luz do fogo, quase pretos nas bordas. É por isso que eu estou lendo. Ele levantou o livro. Estou procurando um jeito de te contar sem parecer que estou pedindo alguma coisa. E o que você quer pedir? Tudo. Ele disse a palavra sem enfeite. Sem pedido de perdão pela palavra. Só tudo. Olhando para ela. E Aileen sentiu o corpo inteiro esquentar. Ela olhou para o fogo para não ter que sustentar o olhar. Deixa eu ver esse livro. Cassian hesitou. Depois se levantou. Contornou a mesinha entre as poltronas. Sentou no braço da poltrona dela, encostou o ombro dele no ombro dela e abriu o livro no colo dela. O peito dele estava contra o braço dela. Aileen não conseguiu ler o que estava na página por meio minuto porque o corpo dela estava fazendo coisas que precisavam de toda a atenção. Quando conseguiu focar, viu que o livro estava numa página com um desenho. Uma loba prateada, imensa, com os olhos brilhando em prata. Embaixo do desenho, em letra apertada, palavras num idioma que ela não conhecia. O que é isso? É você. Aileen virou o rosto. Estava perto demais. O rosto dele estava a 1 palmo do dela. Eu não sou uma loba. É sim. Cassian, eu não troco. Nunca troquei. O meu lobo não... O teu lobo não é dessa matilha. A voz dele saiu baixa. Nunca foi. Ela ficou em silêncio. Ele estendeu a mão. Devagar. Passou os dedos pelo pulso dela.
Pela marca antiga que Vessa tinha visto durante o banho, uma cicatriz fininha em forma de crescente que Aileen sempre pensou ter feito criança sem lembrar. Os dedos dele acompanharam o crescente inteiro. Isso é uma marca de nascença, ele disse. Como a do teu pescoço. Só quem tem sangue da linhagem prateada nasce com uma marca dessas em 3 lugares do corpo. 3. Pulso. Pescoço. Ele parou. Os olhos dele desceram pelo corpo dela por meio segundo e voltaram, e a face dela ferveu. O terceiro tu vais me mostrar quando quiseres. Aileen não conseguiu respirar por um segundo. Ele riu baixo. Foi o segundo riso dele para ela. Curto, grave, quente. Cassian. Aileen. Foi a primeira vez que ele disse o nome dela. E dizendo o nome, ele encostou a mão dele no rosto dela. A palma inteira contra a bochecha esquerda, os dedos entrando no cabelo. E a beijou. Não foi lento. Não foi cuidadoso. Foi Cassian Nordheim finalmente fazendo uma coisa que estava contendo havia 4 dias. E a boca dele contra a boca dela era faminta, feroz, precisa. A mão dele subiu para a nuca dela e prendeu ali. A outra desceu pela cintura dela e a puxou contra ele. Aileen, sem entender direito de onde saía o instinto, agarrou o colarinho dele com as 2 mãos e o puxou mais para perto. Ele grunhiu contra a boca dela. Foi o som mais bonito que ela já tinha ouvido. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. A respiração dele estava rasa. A mão na nuca dela apertou uma vez, como se estivesse se controlando para não puxar de novo. Eu ia esperar, ele disse, baixo. Ia esperar você entender tudo primeiro. Você é péssimo em esperar. Sou. Especialmente com você. Aileen riu. Foi um riso pequeno, surpreso, que ela mesma não reconheceu como seu. Fazia anos que não ria assim. Cassian pegou o rosto dela com as 2 mãos. Amanhã, ele disse. Eu te levo lá embaixo. Tem uma câmara. E um espelho. E você vai ver o que eu vi no pátio quando entrei pelo portão do vale e olhei em toda a fileira procurando por você antes mesmo de saber que eras tu. Você estava me procurando? A vida inteira. Ele a beijou de novo, curto, 1 vez. 2. Depois se levantou, pegou ela no colo, de um movimento como quem carrega coisa preciosa, e subiu com ela pelas escadas em espiral até a porta do quarto dela. Colocou ela em pé. Beijou a testa dela. Não entrou. Boa noite, Aileen. Boa noite, Cassian. Aileen entrou no quarto, fechou a porta e ficou encostada nela por muito tempo com o coração batendo em outro ritmo. Depois foi até o espelho pendurado na parede. Ficou parada. Se olhou. E por um instante, só um, viu os próprios olhos brilharem prateados no reflexo. Do lado de fora do quarto, ela ouviu, muito baixo, o riso curto e grave de Cassian. Ele tinha esperado. Ele tinha visto pelo vão da porta. Amanhã, ele disse, do outro lado da porta. E se afastou. Ela acordou antes do sol. Não do jeito de sempre. Não com o corpo doído de dormir no anexo, não com o pensamento já correndo para a lista das coisas que precisava fazer antes que alguém acordasse e reclamasse. Acordou com o corpo leve, com o cheiro de Cassian ainda no travesseiro do lado. E com uma pergunta única na cabeça. O que ele quis dizer com câmara? Vessa apareceu quando o sol subiu um dedo acima da muralha. O Alfa quer você lá embaixo, disse a velha. Trouxe um vestido diferente. Não os 2 do armário, um terceiro. Verde escuro, com fio prateado bordado na barra. Do tipo de tecido que só se usava em cerimônias antigas do norte. Veste esse. Ele mesmo mandou trazer da arca. Que arca? Vessa não respondeu. Só ajeitou o cabelo de Aileen num meio coque frouxo, com 2 fios soltos na frente do rosto, e passou o polegar de leve pela marca do pescoço dela. Está bem, disse a velha, quase para si mesma. Está na hora. Cassian a esperava no fundo do corredor do subsolo. A escada tinha descido 3 lances. O ar ficou mais úmido a cada lance, e a luz das tochas na parede era mais fraca, mais amarela. Quando Aileen virou o último degrau, Cassian estava lá,
Encostado na parede, braços cruzados, o mesmo casaco de couro que ela tinha dormido abraçando por 3 noites já de volta nos ombros dele. Ele desencostou da parede quando a viu. Os olhos dele desceram pelo vestido verde e voltaram para o rosto dela. E Aileen viu a mandíbula dele endurecer do mesmo jeito que endurecia no cavalo, quando ele estava contendo alguma coisa que só ela via. "Vem", ele disse. Estendeu a mão. Ela pegou. Ele entrelaçou os dedos nos dela sem cerimônia, como quem já tinha feito aquilo 1000 vezes, e a puxou pelo corredor até uma porta baixa, coberta de ferrugem, com um símbolo entalhado que Aileen nunca tinha visto. Uma lua deitada, atravessada por uma linha reta. Cassian empurrou a porta. A câmara era redonda, piso de pedra polida. Sem tochas, só um óculo aberto no teto, muito alto, por onde entrava um fio de luz cinza da manhã. No centro, uma placa de espelho vertical, mais alta do que os dois juntos, presa ao chão por um pé de ferro trabalhado. O espelho parecia comum. Não era. "Chega perto", ele disse. Aileen chegou. O reflexo dela olhou de volta. Vestido verde, olhos castanhos, cabelo escuro, marca no pescoço. Comum. Do jeito que ela sempre tinha se visto. Depois o espelho mudou. Não foi rápido. Foi como uma respiração. O vidro pareceu inspirar, e o reflexo dela ficou mais devagar do que ela, arrastando meio segundo atrás dos movimentos reais. Os olhos do reflexo brilharam prateados. A marca do pescoço do reflexo brilhou. E atrás do reflexo dela, uma sombra imensa apareceu. 4 patas, orelhas altas, cauda longa. A silhueta de uma loba muito maior do que qualquer loba que Aileen já tinha visto. Aileen travou. "Não recua", Cassian disse atrás dela. É ela? "É você." Ele veio por trás. Pousou as 2 mãos nas costelas dela, uma de cada lado, exatamente onde as costelas se abriam para os pulmões. O queixo dele encostou de leve no topo da cabeça dela. "Respira. Não força. Só respira." Aileen respirou. Aconteceu como respirar mais fundo. Não teve dor. Não teve estalo de osso. A pele dela se abriu numa camada de pelo prateado, não como pele virando outra coisa, mas como se o pelo estivesse sempre ali, escondido embaixo, e agora tivesse permissão para aparecer. Os braços dela viraram patas dianteiras num gesto único e limpo. A coluna se acomodou. A visão mudou. As cores ficaram diferentes, os cheiros ficaram inteiros, e o cheiro de Cassian atrás dela a atingiu como uma coisa física, tão presente que ela quase quis se virar e encostar o focinho no peito dele. A loba prateada olhou para o espelho. O espelho olhou de volta. E Aileen, dentro do corpo dela, chorou sem poder chorar. Cassian se ajoelhou ao lado dela, igual tinha se ajoelhado no pátio, mas dessa vez sem plateia. Encostou a testa contra a testa dela, testa humana contra a testa de loba. E ficou assim. "Eu sabia", ele murmurou. "Eu sabia antes de entrar naquele portão." Aileen voltou. Não decidiu voltar. O corpo dela decidiu por ela, porque queria o toque dele contra a pele humana, não contra o pelo. Voltou nua no meio da câmara, com o vestido verde caído em volta dos pés como uma poça de tecido. E Cassian estava de joelhos na frente dela. Ele tirou o casaco. Cobriu ela. Não desviou os olhos dos dela. Cassian. Aileen. Ela abaixou. Ficou de joelhos também na frente dele. O casaco escorregou dos ombros e ela deixou escorregar. Ficou nua na frente dele sem pensar em nudez. Cassian respirou fundo uma vez, o peito dele subindo devagar, e não se moveu. "Você não vai me tocar?" ela perguntou. "Vou. Muito." A voz saiu rouca. "Mas eu preciso que você diga." "Diz o quê?" "Que é meu." Aileen encostou a testa na dele. "Sou seu." Cassian puxou o rosto dela para ele e a beijou. Aileen passou os braços em volta do pescoço dele. Ele a levantou pela cintura sem separar a boca. As mãos dele nas costas dela eram grandes e firmes, e desciam e subiam como se estivessem decorando cada centímetro. A capa que ela tinha derrubado ficou no chão. Aileen sentiu o couro do casaco dele contra a pele nua. E depois nem o couro, quando ele tirou. As paredes de pedra da câmara eram frias,
e as costas dela encontraram elas em algum momento, e ela nem percebeu. O que aconteceu depois foi um homem que tinha esperado a vida inteira sem saber, e uma mulher que tinha sido apagada a vida inteira sem merecer, se encontrando num lugar debaixo da terra onde ninguém podia vê-los, e sendo, pela primeira vez, vistos um pelo outro inteiros. Depois, muito depois, Cassian segurou o rosto dela com as duas mãos. Aileen, diz. Eu te amo. Aileen fechou os olhos. Fala de novo. Eu te amo. Eu te amei antes de te conhecer. Eu vou te amar depois de eu morrer. Ele beijou a testa dela, os dois olhos, a marca do pescoço. E amanhã, na frente da minha corte inteira, você vai ser apresentada como o que você é. O que eu sou. Minha companheira. Ele parou. E Luna do Norte de Ferro. Aileen não respondeu. Não precisou. O banquete foi na noite seguinte. Vessa passou o dia inteiro no quarto dela. Tirou o vestido verde. Trouxe outro. De cetim escuro, quase preto, com fio prateado bordado do ombro até a barra, tão apertado no busto que Aileen achou que não ia entrar. Entrou. Prendeu o cabelo com uma tira de prata trabalhada que tinha sido, segundo Vessa, da mãe de Cassian, e da mãe dele. Passou um óleo com cheiro suave no pescoço dela, bem em cima da marca, e sorriu ao ver o resultado. Ele vai te ver e vai esquecer que tem corte. A velha disse. Vessa. Verdade. Aileen desceu para o salão principal quando o sol se pôs. O salão do norte era diferente do salão do vale. Aqui, a mesa alta ficava no fundo, e as mesas dos guerreiros e das famílias se estendiam em duas fileiras paralelas até a porta, deixando um caminho central livre. As tochas estavam acesas em ferro forjado nas paredes. Havia música, 2 instrumentos de corda e um tambor baixo, vinda de um canto do salão. Quando Aileen apareceu na porta, o salão inteiro silenciou. Cassian estava de pé ao lado da mesa alta, esperando. Trocou de roupa também. Casaco preto de gola alta, camisa branca por baixo, o cinto de fivela pesada. Cabelo preso do jeito de sempre. Cicatriz do jeito de sempre. Mas o rosto, quando ele a viu, não foi do jeito de sempre. Ele abriu a boca por meio segundo, fechou, e sem dizer nada, atravessou o salão inteiro. Não esperou ela chegar até a mesa. Foi buscar. O caminho central estava vazio, e ele caminhou por ele sem pressa, com os olhos nela, e a corte inteira olhando os dois. Aileen sentiu o rosto quente. As mãos dela apertaram uma na outra na frente do corpo para não tremerem. Cassian parou diante dela. Estendeu a mão. Vem. Aileen colocou a mão na dele. Ele não a levou para a mesa. Levou para o centro do salão. Os músicos, sem que ninguém desse ordem, entenderam. O tambor mudou de ritmo. Os instrumentos de corda começaram uma melodia lenta, grave, do tipo que se dança perto. Cassian puxou Aileen contra o peito dele. Uma mão dele nas costas dela, na parte baixa, firme. A outra segurando a dela erguida, contra o próprio peito. O queixo dele encostou de leve na têmpora dela. Você sabe dançar? Ele perguntou baixo. Não. Eu também não. Um sorriso pequeno na voz. Só me acompanha. Eles começaram a se mover. Não era dança. Era outra coisa. Era Cassian conduzindo Aileen em círculos lentos no meio do salão, com o corpo dele contra o corpo dela, e a corte inteira assistindo em silêncio ao Alfa do Norte de Ferro, segurando uma loba do vale como se fosse a única coisa que ele já tinha carregado com cuidado na vida. A mão dele nas costas dela desceu meio dedo. Aileen sentiu. Cassian. Ela sussurrou. O quê? A corte está olhando. Deixa olhar. Ele girou ela devagar. A saia do vestido se abriu num círculo prateado ao redor dos pés dela. Quando ela voltou para o peito dele, ele encostou a boca perto do ouvido dela. Você não sabe o quanto é bonita, ele murmurou. Isso me deixa com raiva. Aileen riu contra o pescoço dele. Raiva de quem? De todo mundo que teve olhos e não viu. Ela ergueu o rosto. Ele encostou a testa na dela sem parar de dançar. Eu te vejo, ele disse. E no meio da corte inteira, no meio do salão, no meio da dança, ele a beijou. Não foi longo.
Foi o tipo de beijo que era mais declaração do que desejo. A boca dele contra a dela por 3 segundos, firme, sem esconder. E o salão inteiro entendendo, no exato momento em que aconteceu, quem estava sendo apresentada e por quê. A música continuou. Eles dançaram mais um pouco. Aileen encostou a cabeça no peito dele. Cassian manteve a mão na parte baixa das costas dela e continuou girando devagar. Em algum ponto, ela sentiu ele beijar o topo da cabeça dela. Foi nesse instante que o portão do salão se abriu. Não bateram. Empurraram. Vester Vardanel entrou pisando forte, com Sivane atrás dele e 6 guerreiros do vale nas costas. Estavam armados. Estavam sujos da estrada. E Vester estava com o rosto vermelho de fúria de quem cavalgou 3 dias esperando o momento certo de gritar. A música parou. Cassian parou de dançar. Não soltou Aileen. Ele girou o corpo dele um passo. Muito calmo. Muito lento. E a colocou atrás dele, contra o peito dele por trás, com a mão dele segurando o pulso dela, como quem segura uma coisa que se recusa a perder. Vester atravessou o caminho central. Alfa Nordheim. Vardanel. A voz de Cassian saiu grave, sem se alterar. Você não foi convidado. Eu vim buscar o que é meu. Não é seu. Ela é minha filha. Ela não é mais. O salão estava em silêncio absoluto. Vester ergueu o queixo. Eu descobri o que ela é. A voz dele saiu alta para que a corte inteira ouvisse. Ela é da linhagem prateada, do sangue antigo. É a única coisa que pode devolver o vale ao seu poder original. Eu tenho direito por sangue. Eu vim reivindicar. Por quê? A voz veio de trás de Cassian. Cassian se virou meio grau. Aileen tinha saído de trás dele. Ela estava ao lado dele agora, com a mão dele ainda no pulso dela, mas de pé, com os olhos no pai. Vester encarou a filha pela primeira vez em anos. Aileen, por que agora? O ex-alfa hesitou. Aileen deu um passo à frente. Cassian soltou o pulso dela. Não a segurou. Deixou. Você me olhou pela primeira vez em 7 anos, ela disse. Quando descobriu que eu valia alguma coisa. Não quando eu esfregava o teu chão. Não quando eu dormia no anexo. Não quando a Sivane me humilhava na frente de todo mundo. Você me olhou quando eu virei arma. Filha? Não me chame de filha. A voz dela não tremeu. Você perdeu esse direito. Silêncio. Sivane, atrás do pai, tinha ficado branca. Aileen virou o rosto para Cassian. Ele estava olhando para ela do jeito que ela ia lembrar pelo resto da vida. Sem intervir, sem se meter, com um orgulho profundo e quieto no fundo dos olhos. Amanhã, Aileen disse, voltando o rosto para o pai. Amanhã eu te dou a resposta. No pátio. Na frente de todos. Agora sai da casa do meu companheiro. Vester abriu a boca. Sai. Cassian repetiu, e a palavra tinha ferro nas 2 pontas. Os 6 guerreiros do vale entenderam antes de Vester. Recuaram. Puxaram o ex-alfa. Sivane saiu por último, com um último olhar para Aileen que não era mais desprezo. Era outra coisa. Era medo. E por baixo do medo, algo que podia ser vergonha. O portão se fechou. Aileen ficou parada no meio do salão. Cassian veio por trás. Passou os braços em volta da cintura dela. Encostou a boca na têmpora dela. Você foi perfeita, ele murmurou. Amanhã vai ser pior. Amanhã eu estarei atrás de você. Eu sei. Ela virou nos braços dele e escondeu o rosto no peito dele por um instante. Depois ergueu. Não vamos dormir, disse. Não? Quero passar essa noite acordada com você. Cassian sorriu. E foi o sorriso mais completo que ele tinha dado até ali. Como quiseres, Luna. O pátio da fortaleza amanheceu cheio. Nenhum servo tinha chamado ninguém. A notícia tinha corrido sozinha durante a noite. Do jeito que notícia corre em Fortaleza de Lobo, por cheiro, por olhar, por sussurro na cozinha. E quando o sol subiu, toda a corte do norte estava no pátio, alinhada em semicírculo. Os guerreiros nos flancos. Os anciãos no lado leste. As famílias no lado oeste. Vessa na frente, com as 2 mãos cruzadas na frente do avental. E uma expressão que Aileen não conseguiu ler direito. Do outro lado do pátio, do lado do portão, Vester Vardanel esperava.
Sivane ao lado dele. Os 6 guerreiros do vale atrás. 3 anciãos do vale que Aylin reconheceu de longe. Todos armados. Todos com o rosto duro. Aylin desceu a escada principal da fortaleza sozinha. Não usava vestido de banquete. Vestia uma túnica prateada de mangas curtas, calças escuras, botas de cano baixo. O cabelo estava preso num nó firme na nuca. A marca do pescoço estava à vista. Cassian estava esperando ao pé da escada. Ele não desceu com ela. Não a acompanhou até o meio do pátio. Só ficou ali, ao pé da escada, com os braços cruzados, os olhos nela. E quando ela passou por ele estendeu a mão e apertou o pulso dela por meio segundo. Depois soltou. Vai, ele disse. Ela foi. Caminhou até o centro do pátio sozinha. Vester avançou para encontrá-la, mas parou a 3 passos. Aylin, ex-Alfa Vardanel. O rosto dele se torceu. Você é minha filha. Não. A voz dela atravessou o pátio inteiro. Eu era filha do homem que dormia ao lado da minha mãe. Quando ela morreu, você me olhou como olhava para uma dívida. Aos 15 anos, quando meu lobo não veio, você deixou de me olhar. Aos 18, você deixou de dizer o meu nome. Aos 20, você deixou de saber onde eu dormia. Você não é o meu pai desde muito antes de eu deixar o vale. Vester engoliu. Aylin, se você voltar comigo, você vira Alfa. O vale se ergue de novo. A linhagem prateada. A linhagem prateada não é sua. Ela deu um passo à frente. Nem sua. Um passo. Nem da minha irmã. Um passo. Nem dos seus anciãos. É minha. E eu escolho o que fazer com ela. Ela parou a um passo dele. Eu invoco o rito de renúncia de sangue. O pátio inteiro respirou de uma vez. Aylin viu Vissa fechar os olhos por um instante, no canto do pátio. Viu os anciãos do norte se olharem. Viu os anciãos do vale ficarem brancos. O rito de renúncia de sangue era antigo. Antigo do jeito das coisas que ninguém invoca. Havia gerações porque quase ninguém tem sangue puro o suficiente para invocar. Só a linhagem prateada podia, porque só ela tinha, no sangue, o direito de decidir de que linhagem faria parte. Vester ficou pálido. Você não pode... Posso? Aylin ergueu o pulso direito, com a marca em crescente. Perante os anciãos das 2 matilhas, perante o Alfa do Norte de Ferro, perante a lua que ainda pode ser vista no céu da manhã, eu, Aylin da linhagem prateada, renuncio o nome Vardanel. Renuncio o direito de sangue do Vale das Nuvens. Renuncio qualquer laço, dívida ou herança que me ligue àquele solo. A partir deste instante, o vale não tem sangue meu, e eu não tenho sangue dele. Um vento cortou o pátio. Não foi coincidência. Aylin sentiu o vento vir por dentro de si mesma antes de sentir na pele, como se o próprio rito tivesse pedido licença para acontecer. O ar bateu contra ela. Bateu contra Vester. E quando passou, algo entre os dois tinha de fato se cortado. Vester cambaleou meio passo. Sua ingrata! Ele avançou. Foi rápido. Ele veio com a garra saindo da mão direita, e Aylin viu, no meio segundo antes, os olhos dele mudarem para o âmbar profundo do lobo furioso, e o rosto começar a se abrir na transformação parcial que os alfas do vale sabiam fazer para intimidar. Aylin não se moveu. Também não recuou. Fechou os olhos meio segundo, respirou como Cassian tinha ensinado na câmara, e se transformou de pé. Não caiu de 4. Não gritou. Não teve dor. A loba prateada surgiu no lugar dela como se sempre tivesse estado ali, esperando. Imensa, do tamanho de um cavalo de guerra. O pelo brilhando à luz da manhã. Os olhos prateados fixos no pai. Vester travou no meio da corrida. O pátio inteiro travou. Aylin, a loba, avançou. Não foi luta longa. Não precisou ser. Vester, na transformação parcial, era metade do tamanho da loba prateada, e a força do sangue antigo passava por cima da força de qualquer alfa comum. Aylin o derrubou com uma investida do ombro. Ele caiu de costas. Ela pousou uma pata dianteira no peito dele, prendendo. Com a outra pata, num gesto único,
Riscou uma marca de garra do ombro dele até o meio do peito. Profunda, mas não mortal. Uma cicatriz que ficaria pelo resto da vida. Uma cicatriz que todo mundo veria. Depois soltou. Recuou 2 passos. E voltou. Aileen ficou de pé no centro do pátio, com o vestido prateado meio caído do ombro, o cabelo escapando do nó, a marca do pescoço brilhando de leve. Vester estava no chão, ofegante, com a mão sobre o corte que sangrava. Sivani tinha caído de joelhos ao lado dele sem perceber. Aileen olhou para Sivani. Escuta. Sivani ergueu o rosto. O nome Vardanel morre comigo neste pátio. A voz de Aileen saiu firme. Nenhum de vocês pisa nesta fortaleza de novo. Nenhum de vocês pisa em Terra do Norte de novo. Se pisar, vocês morrem. Não pela mão do Alfa Nordheim. Pela minha. Silêncio. Aileen virou o rosto para os anciãos do vale. Vocês voltam. Contam o que viram. Escolham outro Alfa. Não é problema meu quem, nem como. Mas se algum dia o novo Alfa do Vale mandar emissário até este portão, para tributo, para aliança, para o que for, eu quero que ele saiba que a linhagem prateada está no norte, não no vale, e que nunca vai voltar. Um dos anciãos, o mais velho, curvou a cabeça meio grau. Foi tudo. Vester foi levantado pelos guerreiros do vale. Sivani foi puxada pelo braço por um dos anciãos. O grupo inteiro saiu pelo portão com uma pressa que não tentaram disfarçar. Ninguém olhou para trás. O portão se fechou. E o pátio soltou o ar. Cassian atravessou o pátio. Ele não correu. Caminhou. Mas caminhou rápido. Do jeito que ele fazia tudo, com aquela economia feroz que Aileen já tinha aprendido a ler como pressa. Parou diante dela. Tomou o rosto dela com as 2 mãos. E a beijou. Não foi beijo curto. Foi beijo de alfa que tinha assistido a companheira derrubar o próprio passado sem precisar de ajuda. E que estava provando com a boca que ia levar o resto da vida orgulhoso por isso. A corte inteira estava assistindo. Cassian não se importou. Aileen não se importou. Quando ele se afastou meio-dedo, os olhos dele estavam brilhantes. Você foi, ele começou. Eu sei. Ele riu contra a boca dela. Sabe? Vessa apareceu ao lado deles. Trazia uma coisa nas mãos. Uma tira de prata trabalhada. Mais grossa do que a que Aileen tinha usado no cabelo na noite anterior. Um círculo aberto. Uma coroa simples, sem pedra, sem enfeite. Só o metal antigo com entalhes de lua. Cassian pegou a coroa das mãos da velha. Olhou para Aileen. Você aceita? Aceito. Ele colocou a coroa na cabeça dela. Foi um gesto rápido. Sem discurso, sem música, sem cerimônia. Cassian Nordheim não era homem de cerimônia. Ele colocou a coroa, encostou a testa na dela por 2 segundos e depois se virou para a corte. Aluna do Norte de Ferro, ele disse. A corte se curvou. Toda ela. Guerreiros, anciãos, famílias, Vessa, como uma única onda. E Aileen, que tinha passado 22 anos sendo invisível, ficou parada no centro do pátio, olhando para 100 e tantos lobos com o rosto abaixado diante dela, e não sentiu o triunfo que achava que ia sentir. Sentiu paz. Pela primeira vez na vida, sentiu paz. À noite, os 2 subiram a muralha. Não à corte. Não ao banquete que Vessa estava organizando lá embaixo. A muralha, os 2 sozinhos, com o vento frio do norte batendo no rosto e a lua já alta sobre a montanha. Cassian parou atrás dela. Passou os braços em volta da cintura dela. Encostou o queixo no ombro dela. Ficaram assim por um tempo, olhando o norte. Não olharam para o sul, para o vale. Nem uma vez. Aileen, diz. Você tem alguma dúvida? Ela pensou. Não. Nenhuma? Nenhuma. Ele a apertou mais forte. Fui feito para ti, ele disse. Antes de eu nascer. Antes de a minha mãe me carregar. Antes de o meu pai fazer o juramento. Antes de existir norte. Antes de existir vale. Fui feito para ti. E por muito tempo eu não sabia o nome de quem estava esperando. Agora sei. E o nome não sai mais de mim. Aileen virou nos braços dele. Encostou a testa na dele.
Eu passei a vida achando que era oca, ela disse, baixo. Achando que faltava alguma coisa em mim. Achando que quando as pessoas olhavam para mim, viam vazio. Ela ergueu o rosto. Você olhou para mim uma vez e viu inteira. E não me apagou. Você me segurou. Você me trouxe para cá. Você me esperou entender. Eu esperava, se precisasse, a vida inteira. Ela sorriu. Foi rápido. Foi. Ele riu baixo. Eu não sou tão paciente quanto eu pensava que era. Eles ficaram em silêncio. O vento cortou de novo. A coroa de prata na cabeça de Aileen estava fria. O corpo de Cassian atrás dela estava quente. Em algum lugar embaixo, no salão, Vessa começou a bater os pratos que anunciavam o banquete, e um coro de vozes se ergueu do pátio. Aileen não desceu ainda. Ficou mais um instante, com Cassian na muralha. Olhou para o horizonte do norte, as montanhas escuras, as luzes das pequenas casas do vilarejo abaixo da fortaleza, o rio prateado que descia entre as pedras. Uma terra que ela não conhecia havia 10 dias, e que já era mais dela do que qualquer chão que ela tinha esfregado a vida inteira. Cassian, diz. Vamos descer. Vamos. Ele beijou a nuca dela, ao lado da tira de prata. Pegou a mão dela. E os dois desceram juntos a escada da muralha em direção ao salão, onde uma corte inteira esperava pela Luna do Norte. Não porque tinham sido obrigados a curvar, mas porque, pela primeira vez em muitos anos, tinham visto uma loba prateada em pé no pátio, e sabiam que a antiga história tinha voltado a começar. E lá dentro, entre o barulho do banquete e o cheiro do pão quente, e o som dos 2 instrumentos de corda que já começavam a afinar para a próxima dança, Aileen encontrou o que nunca tinha sabido que estava procurando. Um lugar, um homem, e um nome que era só dela. Se essa história te tocou, deixa um like aí pra mim. É de graça e me ajuda muito. E se aparecer o botão de hype, clica também. E se ainda não é inscrito, clica em inscrever-se, para não perder nenhum dos próximos romances. Aqui tem sempre uma nova história de amor proibido, lobos, matilhas e magia esperando por você. Obrigada por ter ficado até o final comigo, e até a próxima. 13 steps, then 9 again. I counted time to dull the time, to dull the pain. On hands stained red from ash and soap, while starving for a shred of hope. A daughter cast in shadow's frame, hollow was the only name. The valley called me, weak and small, just a ghost against the hall. But the north has ears and the north has eyes, and secrets hidden in the winter skies. A shadow fell across the gate the day I finally met my fate. Then the alpha knelt upon the stone, a king who bowed to skin and bone. He saw the mark, he saw the light, he pulled me from the endless night. They called me nothing, broken and cold, but he saw the silver, he saw the gold. Oh, let them tremble, let them kneel. I am the fire of silver and steel. He didn't ask for a submissive soul, he didn't want to keep control. He placed his coat upon my frame, and finally softly spoke my name. The valley laughed, they mocked the sight, until the moon turned into light. I wasn't a servant, I wasn't a slave, I was the power they couldn't brave. The right of blood, the oath I swore, I don't belong to them no more. I shed the skin of the girl I was, I found the strength, I found the cause. A wolf of silver, ancient and grand, the rightful queen of this frozen land. Yeah, the alpha knelt upon the stone, a king who bowed to skin
silver and steel.